Vamos ver esse texto de Salmo juntos? Ele é o Deus, vocês estão enxergando? Sim? Vamos juntos? 3, 2, 1. Ele é o Deus que me reveste. Olha o soldado falando. Bom soldado. Ele é o Deus que me reveste e torna o meu, torna os meus pés ágeis, ligeiros, como usar, e sustenta-me firme nas. Vai passando, por gentileza, vamos lá. Vai o Salmo 18, 32 a 35. Juntos. E ele das minhas mãos para a batalha. Levante a sua mão, por gentileza. Porque essa manhã é uma manhã de treinamento. Pastor Paulo marcou essa reunião aqui. Deus colocou no coração deles esse simpósio, porque o Espírito sabe que existem muitas mãos aqui precisando de treinamento. Você deve estar colocando as mãos aonde Deus quer e não onde Deus não quer. A nossa mão não pode ir aonde o Espírito não quer, onde o Espírito não vai. Então há um treinamento. Estou falando para mãos cansadas aqui nessa manhã. O Espírito está adestrando mãos aqui para vencer a peleja pela qual o Senhor te colocou. Diga assim: Senhor Jesus, aqui estão as minhas mãos para receber nessa manhã o treinamento do teu Espírito, o fortalecimento do Senhor, o encorajamento da tua parte, para que eu possa continuar colocando as minhas mãos onde estiverem as tuas. Não coloque as mãos de Deus, não colocou. Glória a Deus. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Que é pesado, pegar o arco, colocar a lança para atirar. Então ele fortalece os nossos braços para tirar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Diga: tu me dás meu escudo, Então ele entra na frente, para ninguém quer atingir. Aí o inimigo quer lhe atingir, o Senhor dá o escudo. Ele entra na frente para o inimigo não nos achar. E Deus nos esconde do inimigo, porque Ele é o nosso escudo. E o salmista diz isso: tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Sabe por que eu estou em pé? Sabe por que eu estou vivo? Sabe por que você está aqui nessa manhã? Não é porque você ora apenas, isso é muito bom. Não é porque você é um crente fiel há 30, 40 anos, isso é muito bom. Você está aqui é porque a poderosa mão do Senhor está sustentando a sua. E quando ele fala mão direita é que faz o corte certo. A mão direita é que acerta o alvo, com exceção de quem é canhoto, os destros, para cortar, fazer o corte certo, tem que ser com a mão direita. Para acertar o alvo, tem que ser com a mão direita. Para acertar um movimento, tem que ser com a mão direita. Não é isso? Para os destros. Então, quando o salmista diz: tu me dá vitória, né? Com a tua mão direita que me sustém. Então, a mão direita é aquela autoridade para fazer o que precisa ser feito de uma forma bem feita. Quando Jesus, o Estevão, estava apedrejado, está dizendo lá em Atos que ele viu o Senhor em pé, sim ou não? A esquerda ou a direita de Deus? A direita, porque quando fala direita, gente, tem um sentido muito mais profundo daquilo que nós estamos acostumados. Olha, Jesus havia morrido e ressuscitado, e quando ele ressuscita, ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Metade do poder? Qual o poder que ficou pelo lado de fora que Jesus não recebeu? Nenhum. Ele disse todo, diga todo. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, quando o homem estava vendo, apedrejado, vê o Senhor à direita de Deus, o que ele está vendo? Ele está vendo aquele que tem autoridade para fazer o corte certo, que tem autoridade para acertar o alvo, que tem o poder para corrigir o que está errado. Então é por isso que ele tira desse Deus. E é por isso que o salmista vai dizer: a tua mão direita, que tem o alvo certo, que faz o corte certo, que tem a força necessária, é ela que me sustenta. É ela que me mantém em pé. Ó, gente, se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. Pode ver aí. Vamos lá. Olha o que diz Provérbios 21 e 31. Todos. Prepara-se o cavalo. Vamos juntos, gente. Vocês estão enxergando? Sim? Então vamos. 3, 2, 1. Prepara-se
que ser feito. Enquanto o maná estava caindo no deserto, ninguém plantava. Quando o povo pisou os pés na terra de Gilgal, o maná parou de cair. E por que parou de cair? Porque lá eles poderiam plantar. Lá tinha condições da terra produzir, no deserto não. A vida lá era uma vida passageira naquele lugar. Então, quando chegaram em Gilgal, então agora poderiam plantar e poderiam colher. O maná não caiu. Então, aquilo que nós podemos fazer, então Deus não vai fazer. Quando chegar a hora, então, que eu não conseguir mais, as minhas mãos estiverem cansadas, então Ele vai aparecer para fortalecer as minhas mãos e me dar vitória. Então, há necessidade de um planejamento da vitória. Eu tenho que planejar a minha vida, eu tenho que planejar a minha história, eu tenho que planejar o meu ministério. Agora é do Senhor que vem a vitória. Pergunta que eu faço: se Jesus não voltar daqui a 5 anos, qual é o seu projeto de vida? Quem pode responder? Qual é o seu projeto ministerial daqui a 5 anos, se Jesus não voltar? O que você pensa em fazer? Você quer estar do mesmo jeitinho? Na mesma maneira? Você não quer crescer nada? Qual é o seu projeto familiar? Não, pastor, eu quero reformar uma casa, quero fazer uma piscina, eu quero ministério, eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero avançar, eu quero melhorar a minha performance, eu quero estar mais preparado para que eu possa ser mais usado por Deus ainda. Ah, pastor, daqui a 5 anos eu quero estar casado, orando, não tenho noiva, mas Deus vai preparar daqui a 5 anos, eu estou me preparando, construindo minha casa, porque daqui a 5 anos eu quero estar casado. Ótimo. Essa parte é sua mesmo. Essa parte é nossa. Qual que é o projeto que você tem para daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, vamos ser mais complacentes. Eu não sei o dia da manhã, então, por isso, nós estamos caminhando sem essa perspectiva de estar alinhado como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque Ele vai mostrando para nós o que Ele quer. Tem coisas que Deus não precisa descer aqui e falar com a gente já sabe, já está escrito na Bíblia. Deus colocou dentro de nós um sentimento de conquista. Nós temos que partir para isso. Olha, prepara seu cavalo para o dia da batalha. Deus não vai descer, não vai mandar anjo preparar cavalo aqui. Somos nós que precisamos preparar tudo isso. Agora, quando chegar o momento da vitória, quem entra na frente da vitória é o Senhor. Desde que o homem prepara. Eu alimento o cavalo, não dá banho no cavalo, não dá bebicida para o cavalo. Bebicida, deve ser. Não dá vitaminas para o cavalo para ele ficar forte, não. Depois que o cavalo cair, não vai ganhar. Entendeu? Então, essa parte é nossa, o planejamento. Nós estamos com os pés aqui, mas com a cabeça na eternidade. Diga, com os pés na terra. Diga, com os pés na terra. E a cabeça na eternidade. É isso que precisamos. Bom, vamos seguir. Gente, olha o que diz Êxodo 15:3. Juntos e forte. O Senhor seu nome é Senhor. Você vai ver em outras expressões, na sua Bíblia pode ser que esteja escrito assim: o Senhor é homem de guerra. É isso aí? Sim ou não? Sim. Então, como nós estamos aí com o simpósio para aprender, então eu preciso falar. Diga assim, então, o Senhor é homem de guerra. Moisés está se referindo a quem? A Deus. Dizendo para os israelitas: não fazem, não tem os seus corações aí trêmulos, porque o Deus que nós servimos é homem de guerra. Peraí, homem? Mas nós encontramos na Bíblia que Deus não é homem. Olha que lindo. Nem filho do homem, para que ele se arrependa. Que ele não tem braços, não tem corpo visível. É uma linguagem para acessar. Quando Moisés foi para encontrar com ele, disse: não, na fenda da rocha eu vou passar. Você vai ver minha sombra aí pelas costas. Ou seja, e agora vem Moisés dizendo que ele é homem de guerra. Então isso é uma figura de linguagem, gente. Isso é o quê? Isso é o quê? Deus não é homem. Todavia, para que aquele povo pudesse entender que quem estava do lado deles era alguém que sabia guerrear, e eles conheciam a figura de guerra, porque guerreiros eles eram preparatíssimos para a guerra, então Moisés se utiliza dessa figura de linguagem, dizendo: ele é homem de guerra. Agora, não é qualquer homem. O seu nome é Senhor. Ele está acima de todos. Ele é reverenciado.
Ele é quem coordena tudo. Então, por conta disso, é que essa palavra, homem de guerra, ela vai se perdurar durante a Bíblia, e em especial na vida dos profetas, que eles falavam tudo conectado. Então, quando você vê Daniel, Ezequiel e outros profetas dizendo, porque virá o filho do homem, virá o quê? Filho do homem. Ele está se referindo a quem? Quem é o filho do homem que ele se refere? A Jesus. E por que chama Jesus de filho do homem? Porque ficou plantado na cabeça deles, ali mesmo, que o Senhor é o quê? O homem que é. Então você vai mandar um filho, ele é homem. Quem vem é filho de quê? Do homem que guerreia. Quem virá é o filho do homem que guerreia no mundo, que tem autoridade sobre o céu, sobre a terra. Ele virá. Eita, que coisa poderosa. Então todo mundo já está dentro. Se o pai é guerreiro, o filho também é. O filho também é. Então vamos respeitar quem está vindo aí. Então todos entenderam a linguagem que eles estavam se utilizando dela naquele momento. Quem entendeu de carinho? Ô gente, só isso aí vale um preço, tá bom? Vamos lá? Pode passar, por gentileza. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos. E ele não escreve desconectado, tudo conectado. Bora lá juntos. Quem vive? Segundo a carne, inteiramente voltada para o que a carne deseja. Assim, de acordo com o Espírito, inteiramente voltada para o que o Espírito deseja. Quem tem uma prática de jejum e de oração, tudo para ele está voltado ao jejum e à oração. Ele tem fome, ele tem necessidades, mas ele não se dobra à fome. Ele dobra a fome. Isso. Ou seja, ele consegue vencer isso facilmente, porque tem uma prática de jejum para ele. O jejum é tão importante quanto alimentar a carne. Olha que coisa maravilhosa. O jejum é tão importante quanto alimentar a carne. Quem não tem a prática do jejum, se ficar sem tomar café, começa a dar dor de cabeça, começa a ter vertigem, daqui a pouco começa a demoniar, daqui a pouco começa a passar. Não tem prática. Quem não tem prática no jejum, se passar meia hora do almoço, começa a passar mal e começa a sentir raiva, porque se tem uma coisa que algumas pessoas têm, é raiva quando estão com fome. Ou eles ficam valentes e virados no girar. Fome! Capaz de matar um que está com fome. Por quê? Porque não tem, a mente está voltada para as coisas da carne. Nós vamos dizer natural. Natural, porque é natural. Agora, quem não é natural, quem vive no Espírito, hoje, se tiver comida, nós vamos jejuar e vai ser bom do mesmo jeito, porque ele tem a prática do jejum e os desejos da carne não são mais importantes do que os desejos do Espírito. É isso que eu quero que você entenda. Quem tem a prática de oração, rasga uma hora na oração, sem nenhum problema. Quem não tem 15 minutos é um horror. Eu, quando comecei a desenvolver o ministério de oração, 15 minutos já tinha orado pelos meus pastores, pelos padres, por mim, pelos amigos, tinha orado pelo Brasil, pelo mundo, terra. Ô gente, tinha orado por todo mundo, quando ia orar, tinha dado 15 minutos. Não é possível, não tem mais para quem orar. Já orei por todo mundo em 15 minutos, esse povo ora uma hora. E eu vendo o testemunho de mamãe, eu vendo o testemunho de papai, de outros irmãos da igreja, rasgando uma hora de oração. Você quer ver perturbar minha mente? É quando fazem vigílias. Eu sei que muita gente aqui participou daquelas vigílias modelo antigo, que era oração mesmo. Era uma hora, pelo menos, de oração. Eu levantava, cantava o hino e dobrava de novo. Uma hora de oração, ou mais. Ô, gente, eu ficava me perguntando a noite inteira, orando, onde é que acha assunto assim? Em 15 minutos eu oro por todo mundo. Aqui nessa igreja nós fizemos já a vigília de 6 da tarde às 6 da manhã. Meu Deus, vocês não têm juízo, olha. Vamos orar 12 horas. Onde é que acha assunto assim para falar 12 horas? Para quem é carnal, olha lá, para quem é carnal, que vive com a mente voltada para as coisas da carne, ele tem sono, tem dor nas costas, tem dor no joelho, tem dor nos pés, tem dor na coluna. Irmãos, aparecem dores para tudo quanto é lado. Reclama de estar frio, está calor, o som está alto, está baixo, o músico toca bem, toca ruim. É defeito para tudo quanto é lado. Mas quem vive no Espírito, irmãos, eu já orei, foi em mato, embaixo de árvore, lá em Mato Grosso do Sul. Nós pastoreávamos um campo, eu tive o privilégio de ser pastor, e nós tínhamos uma igreja em aldeias, né? Atendemos indígenas, e nós fazíamos tudo debaixo de uma árvore.
até que fosse feita uma oca, de debaixo de uma árvore, chão batido, aqueles panos de madeira que eles colocavam ali para a gente se assentar. E que coisa gloriosa, passamos ali a noite orando, fazendo vigília naquele lugar. Gente, que coisa poderosa, alguém dizia, mas não tem nem banheiro, quando se tinha uma necessidade de caminhar uns metros da dentro assim do mar. Ô gente, e a gente fazia isso. E nada disso nos matava, e não nos matou. Por quê? Porque a nossa mente também está voltada para as coisas do Espírito. Se você está voltado com a mente apenas para as coisas da carne, tudo o que nós fizermos aqui vai ser ruim para você, vai ser chato, você vai reclamar, porque a sua mente está voltada para as coisas da carne. Qual é o convite do Espírito nessa manhã? Volte a sua mente para as coisas do Espírito. Eu tenho orado assim, Senhor, não me deixe desejar aquilo que o Senhor não deseja. Não me deixe querer aquilo que o Senhor não quer. Não me deixe gostar daquilo que o Senhor não gosta. Já pensou você gostar de uma coisa que Deus não gosta? É ruim conviver com uma pessoa e você gosta de uma coisa, ela gosta de outra. Imagina 2 torcedores fanáticos casados, um palmeirense e um corintiano. A gente não vai viver. Você entende? Por quê? Porque vão divergir em muitas coisas, se não souberem encontrar o equilíbrio. Então, eu não posso ter um espírito dentro de mim desejando uma coisa e eu desejando outra. Eu fico entristecendo o espírito, eu fico ferindo ele. O nosso relacionamento fica em frangalhos. É por isso que eu não consigo orar mais que 10 minutos, mais do que 15 minutos. Eu tenho vergonha de olhar para ele e falar com ele, e maior vergonha de ouvi-lo. Porque a oração é uma via de mão dupla. Diga, via de mão dupla. Você fala e você ouve. Diga, você fala e você ouve. É na oração que falamos com Deus. Também é na oração que ouvimos Deus. Quando eu ouvi o testemunho de Suzana Wesley, que criou 19 filhos, e ela orava 1 hora por dia, criou 19 filhos, falei, não tem desculpa, cara. Porque todas de casa aqui sabem que criar filhos não é fácil. Quem tem 2, 3 filhos, é uma luta para cuidar dos filhos, e aí tem que encontrar tempo para orar. A mulher era mãe de 19 filhos e orava 1 hora por dia. Foi mãe de um homem, um grande avivalista, John Wesley, que abalou a Europa com o avivamento, e John Wesley orava 19 horas por dia. Chegou um período da vida dele, ele não fazia mais nada, ele só orava. Aí alguém fala aleluia, aí eu por isso que ele não nada. Isso é um entendimento que a igreja brasileira perdeu. A gente fala isso para essa nova geração. E uma coisa que me alegra é que essa geração ela não terá desculpa de que não teve tempo. A geração do smartphone, a geração do Netflix, a geração dos streamings, a geração das redes sociais, uma coisa que eles não terão é desculpas para dizer para Deus que não teve tempo para orar. Isso é um dedo apontado para a consciência. Então, quando a gente tem prazer de dobrar os joelhos e ficar ali 1 hora orando, pelo menos, que é a referência é 1 hora, e a gente ora 15 minutos, 10 minutos, mas a referência é 1 hora. Jesus falou, nem 1 hora podeis zelar comigo. Então a referência mínima é de 1 hora. E quando você aprende isso, meu Deus, quantas vezes eu sento para orar, que eu não tenho palavras, eu fico ali só gemendo. Eu fico ali, sabe, irmãos, só com aquele gemido no ouvido do Espírito, só com as minhas insatisfações e lágrimas. Eu não quero falar nada, porque estou tão angustiado. Se eu falar, eu vou ofender a santidade do Espírito. E então diz a Bíblia que o Espírito vem e pega toda aquela angústia, aquela fraqueza, aquele sentimento, traduz tudo aquilo em palavras e leva, sussurra aos ouvidos de Deus da forma que tem que ser. Porque se o Espírito traduzir, eu vou ofender a santidade de Deus, eu vou machucar a santidade de Deus, eu vou me lascar. Então o Espírito vem e traduz, não é isso que ele está dizendo. Ele está reclamando, mas na verdade ele está precisando de uma ajuda, está precisando de uma solução, está precisando de um perdão, está precisando de uma resposta. Ele está reclamando, mas não é na igreja que está reclamando, é porque ele não está bem, está precisando de uma cura rápida, ele não está depositando as suas insatisfações na igreja. Então o Espírito vem e traduz corretamente diante de Deus as minhas orações. Se não fosse o Espírito, aí o Espírito
começa a levar e começa a trazer. Ele começa a traduzir também, porque Deus está falando o tempo todo, mas a gente está tão carnal que a gente não entende. Aí o Espírito começa a traduzir, ó, você está no caminho certo, você está no caminho errado, corrige isso. Esse temperamento não está te fazendo bem. Essas atitudes não são boas, não vão te levar ao lugar que Deus quer. Mude de rota, seja radical na mudança. O Espírito vai traduzir tudo isso na nossa mente e no nosso coração. Vamos lá, vamos seguir. Vai me monitorando o horário, que se fala aqui. A missão do guerreiro é tornar-se invisível. Não, boa, gente. Quantas vezes, pastor Paulo, eu quis me tornar invisível? Para o problema não me achar. Para os demônios não me encontrar. Quantas vezes eu quis me tornar invisível? Para que eu não pudesse passar vergonha, decepção, diante de muitas situações, pastor Bruno, que paciência provou. Já pensou você entrar num lugar desse e sair sem ser visto? Legal, hein? É legal, né? Ser invisível. Você entra no ônibus, não paga passagem, ser invisível. No avião, você está lá. Quando você assiste aqueles filmes, né? Que as pessoas tornam invisíveis, é tão legal, né? Então, o guerreiro, o desejo dele se torna invisível, porque ele bate e a pessoa não vê quem bateu. Levanta para apanhar de novo! Vá! A pessoa não está vendo. Você entendeu? O guerreiro queria ser assim. Mas não dá. Deus nos torna visíveis. Visíveis. O autor de Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de aquilo que você pensa que ninguém está vendo, tem alguém vendo. Quantas vezes eu encontro com pessoas que falam, pastor, esses dias eu vi o senhor entrar num lugar assim, eu pergunto, todos. Aonde? Gente do céu, coisa impressionante. Então assim, você não vê a pessoa, mas ela me vê. É impressionante. Vamos seguir? A missão do guerreiro tornar visível. Guerreiros, vamos juntos, se pode? Que frase poderosa. Guerreiros não se deixam levar pela ansiedade inimiga. Guerreiros não se deixam levar pela ansiedade. Ansiedade é o que está por vir. Medo é não querer enfrentar aquilo que está por vir, porque o que está por vir é o desconhecido. Depressão é o que já passou. Diga, depressão é o que já passou. Ansiedade é o que está por vir. Então, aquilo que é o que está por vir, que eu não conheço, que eu não sei, que eu não tenho habilidade, isso gera medo. Guerreiro não pode ter medo. Guerreiro tem que estar pronto. Porque se você caminhar com o Espírito numa caminhada de comunhão, de oração, o Espírito vai te revelando quais serão os próximos passos. O próprio Espírito Santo vai te conduzindo como que será o amanhã e não precisa ter medo, porque o Senhor está na frente como esteve em todos os momentos. Vamos seguindo? Vamos lá. Olha o que diz Salmos 45 e 3. Todos, por gentileza. Ó poderoso, cobres de esplendor e majestade. É o que Deus está falando para a igreja do Vila Fátima aqui nessa manhã. Eu venho aqui com uma palavra profética para o senhor. E esse texto do salmista ele é impressionante. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre de esplendor e de majestade. Ô, gente, essas batalhas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, nós precisamos entendê-las que elas não são apenas carnais. Elas também têm um teor espiritual. E tem coisas que são espirituais, mas a gente vai falar sobre isso. Tem coisas que elas são malignas, malévolas. E se a gente não tiver olhos espirituais, não tiver espada do Espírito, nós vamos guerrear entre nós e vamos ficar nos degradando e nos matando e não vamos chegar a lugar. Tem coisas que são espirituais e precisarão serem resolvidas de forma espiritual. Vamos seguir? Então o Senhor está trazendo essa mensagem para a igreja do Vila. A espada está presa à cintura. Diga-se, irmão. A espada está presa à cintura. Eu sei que é difícil, mas é uma mensagem profética. Diga-se, pode. A espada do Senhor está presa à cintura. São Paulo, a espada do Senhor está presa à cintura. O que significa uma espada na cintura? Preparado. Ó, escreveu no meu, a espada está na mão. Pronto para a guerra. Pronto para agir.
dono da obra está em pé, está preparado para lutar. A espada está na cintura. E alguns a espada é de misericórdia, para outros a espada de juízo. Justiça, porque ele conhece o coração de cada um. Uma palavra profética dessa manhã. O Senhor está com uma espada à cintura aqui desta noite. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei o que Deus precisa fazer. Eu não sei quais os problemas que precisam ser resolvidos aqui, que não dependem do pastor Paulo nem do pastor presidente, que depende de uma ação miraculosa de Deus. Eu venho te dizer, a espada do Senhor está na cintura. A palavra do Senhor está como uma bandeira arvorando ao máximo aqui nessa manhã. E contra a palavra não há demônios. Ninguém resiste o poder da palavra. Seja um problema conhecido, um problema obscuro, escondido, fácil ou difícil. Diante do poder da palavra, vai ruir-se toda a fúria do inferno. Porque a palavra do Senhor está estendida neste lugar. Há uma palavra profética aqui nessa manhã. A palavra do Senhor está tremulando ao máximo como uma bandeira soprada pelo vento. Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos seguir. Diga se pode mudar de face. Pode ir, meu filho, mudar de face. Que coisa. Vamos ver 1 Coríntios 13, 11, o que diz para nós. Juntos, toda a igreja. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de mim. Então, é duro. Eu conheci uma senhora, uma autêntica serva de Deus, profeta do Senhor. Gastou a sua vida na obra de Deus. Deus a usava de forma poderosa na área da profecia, na revelação. Era um tipo de pessoa que se falasse assim, corre que vai chover. Se falasse assim, vai chover, corre se você se molhar. Porque a profecia dela cumpria muito rápido. Era uma mulher que tinha uma vida. E ela tinha um filho. E essa história que eu estou contando para nós, já tinha 30 anos de idade. Arrojão, grandão, forte, fortão. E ele tinha uma mente infantil. Ele tinha uma mente de criança de 4, 5 anos de idade. Então ele chegava na casa dele, aquele arrojão de quase 2 metros de altura, pesando 100 e poucos quilos, querendo brincar. Um dia chega lá, pastor, vamos brincar de carrinho. Um carrinho, tá bom. Sabe, carrinho mesmo de criança. E vem, quase sentou no meu colo assim, meu Deus do céu, estourando minha perna, vamos brincar de carrinho. Que coisa estranha, um menino de 30 anos, um armanjão, querendo brincar de carrinho e falando como criança. Eu ficava com vergonha e ela também, sem jeito, sabe aquela vergonha alheia? Mas era aquilo. Ele cresceu fisicamente, mas a sua mente não se desenvolveu. Ele era uma criança. Ele não conseguiu mudar de fase. Como é ruim, ver um filho que não muda de fase. Precisando alcançar um amadurecimento, crianças da sua mesma época, alcançando o amadurecimento, crescendo, melhorando, mudando o comportamento, e a criança ainda com aquele comportamento infantil. É o que Paulo está dizendo, quando eu era menino não tinha problema. Eu falava com o menino, eu chorava, eu queria mamar, eu queria brincar, eu pensava com o menino. Meu negócio era brincar, meu negócio era correr, meu negócio era bagunçar, é isso. Olha, agora eu me tornei homem, então eu deixei para trás as coisas de menino. Então se a gente não muda de fase, a gente não vive o que a próxima fase vai produzir. Eu tenho alguns flashes de memória da minha infância. Eu lembro de poucas coisas da minha infância. Coisas boas, outras não muito boas assim. E por que eu não as lembro de tudo? Deus permitiu, certamente não faz sentido eu lembrar de todas agora. Mas assim eu lembro que são boas, eu fico pensando assim, se eu tornar a fazer isso agora, como que será? Não vai ser legal, eu gosto muito de carrinho. Eu tenho vários carrinhos, alguém quando me dá um presente, dá carrinho de presente. Eu já tive mais. Aí quando chegar os netos, aí um vai levando, o outro vai quebrando, aquela coisa, aí fui perdendo um pouco a paixão. Alguém chegava em casa e falava, mas esse tanto de carrinho, você nunca teve infância? Sim, nunca tive carrinho. Eu não tinha condições de comprar. Na infância eu tive carro. Eu comecei a desenvolver essa questão dos carrinhos, que eu também já larguei de mão. Aí deixei para lá, porque todo mundo chega em casa e tem que estar explicando as mesmas coisas. Então eu percebi que eu tenho que estar mudando de fase. Deixa essa fase dos carrinhos ali. Vamos atrás de carrão. Brincadeira.
a realidade, né, pastor Paulo? Esse negócio de tem que mudar de fase. Tem que ressaltar isso aí. Chegou um neto lá no Fusquinha ali, uma réplica de um Fusca de lata pesado. Cara, o burrinho pegou na escada, soltou assim, isso aí, pá, volta para um lado, cara, tudo para o outro, roda para o outro. Quando eu vi aqui, eu estou fazendo pegar assim e puxar nas pernas do neto. Mas depois eu falei, não compensa, você não. E aí, larguei volta. Agora vou pensar em carrão também. Então, precisa mudar de fase. Diga para essa pessoa política que está ao seu lado. Precisa mudar de fase. Eu falo com a pastora Elisa muitas vezes. E nós já acordamos isso. Eu não quero, e jamais nós temos feito isso, eu não quero discutir com você de coisas de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Quando for discutir, tem que ser com coisas atuais. Ele tem que passar logo também. Porque se eu ficar discutindo com coisa de 10 anos atrás, é que eu não me corrigi. É que não mudaram, é porque eu não cresci. Então eu não posso ficar reclamando de coisas que eu quero discutir com coisas agora. Mas eu não quero, mas se tiver que discutir, é que são coisas agora. Porque as de lá, nós já tentamos resolver. Então nós aumentamos de fase. Ou às vezes vem um assunto outro, quando puxa uma conversa, a outra não olha para o outro. A fase é outra, hein? Sem dar a regra. Desculpe, perdão. E assim vai. Vamos seguir, por gentileza. Ok? 2, diga, ter visão espiritual aberta. Ter visão espiritual. 2, ter visão espiritual aberta. Pode passar, meu filho, olha o texto que diz. Vamos ver Lucas 17, 20. Toda a igreja, por favor. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Então, esse ministério de soldado que nós somos chamados, que eu estou falando desde o começo, para viver, não é de forma visível. Eu disse aqui há poucos momentos que o pastor Paulo pode ter problemas aqui, que tem tentado resolver, às vezes não consegue, então precisa ir para a oração, porque são coisas espirituais. São coisas que não se veem, mas se percebem. E na igreja a gente precisa ter essa sensibilidade, a visão aberta. Claro que nem tudo é demônio, claro que nem tudo é satanás, mas tem coisas que ele está com poder, tem coisas que ele está influenciando. Lá em casa, às vezes tinha um momento que eu discutia pelo mesmo problema, não mudava muito. Parecia que tudo convergia para aquela situação. Falei com a pastora, não é possível, tem uma ação do inferno esse quesito aqui, fazendo a gente brigar sempre pelo mesmo problema. Peraí, vamos orar sobre isso. Começamos a orar, buscar a Deus, e a gente orar sobre aquele assunto, e percebemos que havia uma questão espiritual por trás daquilo. Então resolvemos de forma espiritual, e nunca mais precisamos nos desgastar discutindo por uma questão que é espiritual. Tem coisas na igreja que a gente tenta resolver, a pessoa tenta mudar e não muda. Se Deus não colocar as mãos, porque algo espiritual está amarrando, está trancando, está prendendo o sentimento, prendendo o coração, prendendo a vida, prendendo o casamento, e a pessoa não rompe. Não rompe. São coisas espirituais. Então, se nós não tivermos em Deus esse discernimento, uma visão aberta, para chegar na autoridade do Senhor e dizer, vamos fazer aqui uma oração, vamos fazer aqui um jejum, vamos orar por essa causa, vamos repreender isso com a autoridade do nome do Senhor, o problema não se resolve. Quando as pessoas buscam soluções lá fora e nós no mundo, elas sempre para a igreja. Como última instância, porque sabe que na igreja, aqui nós temos condições para entrar no mundo espiritual e resolver problemas que os homens não resolvem. Eu fui acordado pela madrugada no dia de Montes Claros, quando morávamos na igreja. E de repente, alguém me ligou, pastor, você pode nos ajudar? E era um policial que estudava comigo. Nós abordamos uma situação aqui, um indivíduo está aqui no camburão, e a gente não consegue nem algemar, já batemos 6 polícias aqui, ninguém consegue segurar. E aí alguém falou para chamar o senhor, porque esse é problema espiritual. 6 policiais apanhando de um sujeito, aí eu vou lá, olha, não compensa, se vira aí, meu irmão. Fez algemar, mas ninguém deu conta de algemar. Sujeito franzininho, mas é uma força terrível. E aí ele falou, você está brincando? E vocês estão onde? Nós estamos aqui perto, se quiser, vamos mandar a viatura buscar o senhor. Você é louco, parar uma viatura de madrugada para pegar em casa, para achar que aconteceu alguma coisa. Não, eu vou, pode deixar que eu vou. E eu fui. Orei a Deus, pedi misericórdia do Senhor, o pastor resolveu comigo. Vai com Deus, pastor. É que você tem que ser analisado. Eu vou na autoridade do nome de Jesus. Nós e fui. E quando cheguei, estava aquele batedor, aquela confusão do soldado, comandante da equipe. Estou continência para mim. Agora você está aqui, né?
O que está acontecendo? Quando eu leio como distribuição, saiu aquela coisa horrorosa. Já tinha se machucado todo, se debatendo, eles tentando segurar. E eu de longe, eu só me dá uma pesada, porque eu me lasco. De longe eu falei para os policiais, estenda as mãos comigo. O cara me assim, estenda as mãos comigo. E diga, na autoridade do nome de Jesus. Diga para eles, repete comigo, autoridade do nome de Jesus. Toda a força do inferno, toda a força de demônio que oprime esse homem, solta ele agora, em nome de Jesus. Solta ele agora. Ele deu aquele espectrinhado, aquele estribuchado. Ficou assim, agora pode algemar ele. Ficaram olhando, não pode algemar ele. Pegaram o homem, algemar ele levar. Pastor, como é que é isso? Para é outra história. Aí é outro. Aí eu vou ter que você vai para o seminário, vamos estudar e vou te ensinar como é que é esse negócio. Então vejam, tem coisas que são espirituais, que a gente não resolve na carne. Agora, eu sou bom? Eu que fui lá, o bababá, quando isso parece que eu sou o bababá. Não me chame, se tiver alguém demoniado, não me chame o pastor Edson. Eu estou dizendo que Deus me usou da autoridade no nome dele naquele dia para poder resolver uma situação. Como já teve outra que eu era mais jovem e fiquei 4 horas orando com uma mulher endemoniada que deu um soco assim, ó, no guarda-roupa de madeira, que a mão dela colocando o soco do outro lado assim. Eu fiquei 4 horas ali expulsando aquele demônio, o demônio nenhum. Era muitos demônios. Chegou uma hora que eu falei assim para o Senhor: é no teu nome, não é no meu nome, vou passar vergonha aqui. Uma multidão de pessoas aí fora que ninguém conseguiu expulsar. 4 horas, você sabe? Eu estava sem força, fraco, desanimado já. E o Senhor falou comigo assim: é uma caixa. São muitos demônios. Está saindo, não para. E eu comecei a olhar assim e eu vi, literalmente, pastor Paulo. Sabe quando tem aquela revoada de pássaros assim? Vários pássaros aí aproxima-se alguém e sai todo junto. Mano, eu vi a sombra de vários pássaros saindo voando. O Senhor dizendo: está saindo. É porque são muitos, vai expulsando, vai saindo. Aí foi ali que eu aprendi a técnica. Vai saindo de 10 em 10. Eu poderia sair mais rápido, porque de mim estava demorando muito. De 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30, pega devagar e sai em nome de Jesus. Aí foi onde eu aprendi. Eu tenho que aprender. São coisas que a gente vai, a Bíblia não está ensinando, mas você vai aprendendo com a prática. Pode passar aí para nós avançarmos, caminhar para o final. Apocalipse, diga. Tu se referindo a nós, então nós reinaremos sobre essa terra. É por isso que o Senhor nos deu o poder espiritual para reinarmos sobre essa terra. O dia que a igreja perder essa visão espiritual, ela deixa de ser igreja, ela pode ser qualquer outra coisa, porque o que a diferencia do mundo são exatamente as visões espirituais. Alguém entra por aquela porta e quando passa por aqueles umbrais, ele já sente o estremecimento de toda a ação do inferno que está na vida dele, porque aqui tem poder, aqui tem graça, aqui tem proteção, aqui tem uma igreja que ora com todas as suas dificuldades, jejum, uma igreja que busca a palavra. Então quando a pessoa entra aqui, irmãos, ela sente o estremecimento. Se algum dia essa igreja precisar sair daqui, tomara que nunca precise. Você saberá qual é o impacto que esses vizinhos terão pela falta da igreja? Às vezes ele não honra o fato da igreja estar aqui, reclama do som, reclama de carros estacionados nas portas, que é comum. Mas ele não sabe o benefício que essa igreja traz para isso. Muitos aqui são abençoados porque tem uma bandeira do Senhor. Muitos aqui não sofreram tragédias, não sofreram coisas horrorosas, porque estão debaixo de uma bênção que essa igreja está trazendo neste bairro, nesta rua. Onde não sabe qual é o privilégio de estar vizinho de uma igreja. Você sabe o que é isso, gente? Todas as bênçãos emanadas aqui alcançam. Se Deus coloca um guarda-chuva para proteger o dono da casa, quem se aproxima ali está protegido também, sim ou não? Sim. Então, essa igreja, ela faz uma diferença bruta aqui nesse lugar. E não se engane. O dia que tem que pegar algum aí que ninguém conseguiria resolver, é aqui que eles virão. E você precisa estar preparado e preparado para ter uma palavra de Deus, porque o Senhor te constituiu sobre essa terra. Pode ser? Vamos embora. E eu, irmãos, não costumo de falar como as espirituais, mas como as carnais. Isso aqui é doído, viu? Quando vejo Paulo falando isso, eu me pego, eu mesmo, tratando alguns discípulos, alguns filhos da igreja dessa maneira. E eu, irmãos, não os pude falar como os espirituais, mas
mas como as carnais, como meninos em Cristo. Porque com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, o quê? Nem tampouco, ainda agora, podeis, o quê? Sabe, filho? O quê? Porque ainda sois, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ô gente, como que eu quero ser espiritual? Se eu estou tendo que dar leitinho para vocês, é porque o estômago de vocês não está preparado para cá. Vocês ainda não estão acostumados com comida forte. Vocês lá atrás não estavam preparados e ainda hoje não estão. Aí alguém questionou, como não? O senhor não está aqui para saber? Se ainda há contento, se ainda há dissensão, se ainda discutem pelos mesmos problemas, se há fofoca, se há disse e me diz, se vocês então se debatem nos mesmos problemas, onde que foi o crescimento? Não houve crescimento. Ou seja, é lentinho. Você já era para estar churrasqueando, era para estar comendo picanha, gente. E aí fica comendo leitinho. Leitinho é para gatinha, é para cachorrinha, é para menininho. É tudo que é pequenininho. Quem cresce tem que ter comida forte. E com pimenta ainda, de aleluia. Agora, eu não gostei, é porque não sei o que lá. Não cresceu. Não cresceu. Está escrito aí. Ainda sois carnais. Então, que o Espírito de Deus nos dê força nessa manhã, para que possamos alcançar em Deus essa maturidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir para concluir. Discernir sobre batalha espiritual. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns exemplos. Bora discernir sobre a nossa igreja Assembleia de Deus tem muita dificuldade de lidar com isso. Nós nunca fomos muito chegados à batalha espiritual. Uma igreja conhecida que expulsava demônios e fazia batalha espiritual era Deus é bom. O missionário Davi Miranda ensinou o Brasil a orar. É isso? E brigar com guerras espirituais. E outros movimentos surgiram depois, mostrando todo e mapeando toda essa questão espiritual, que nós assembleianos nunca quisemos lidar com isso, porque nós entendemos que quando Deus fez a obra está feita e o Senhor mudou o coração, está mudado. Nós entendemos que uma vez que fomos regenerados, e não está errado, não está certo. O problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema está em mim e você, que deixamos o mundo, mas trazemos ainda as coisas do mundo. Que falamos que mudamos de vida, mas queremos ainda flertar com as coisas que são do mundo, que são dessa vida. E nós ainda queremos caminhar em meio termo. Nós não temos ainda uma mudança radical. O nosso comportamento é um na igreja e fora ele é outro. Diante das pessoas são outros. Então, tudo isso faz com que haja uma batalha no mundo espiritual, não legitimando aquilo que nós dizemos ser. Então é como se o inimigo estivesse apontando o dedo para a minha vida e para a sua vida o tempo todo, dizendo, não é crentinho? Não é a crentinha? Por quê? Porque nós não tivemos uma mudança radical. Pode seguir, por favor? Então vamos tentar discernir. E Paulo escreve isso à igreja aos Efésios. Vamos ver o que o apóstolo vai dizer para nós. Juntos, por favor. 3, 2, 1. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar nos matando o tempo todo. A minha guerra não é contra você. E a sua não deve ser contra mim. A sua guerra não é contra o pastor. E não deve ser. A nossa guerra está para além de tudo isso. Olha aí. Pois a nossa luta não é contra, mas, juntos, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas... Aqui essa igreja é uma região celeste, sim ou não? Sim ou não? Sim. A sua casa, o seu lar é uma região celeste, sim ou não? Sim. Sim. Ora, então veja que o que o apóstolo está dizendo é que a nossa luta é contra autoridades, poderes, dominadores, forças espirituais que entram nessas regiões que inicialmente deveriam serem espirituais e não ação, porque tem uma autoridade ali que não é de Deus falando, tem uma voz ali que não é de Deus se intrometendo, tem uma autoridade que não é do Senhor, tem um pensamento que não é de Deus e vai divergindo, e vai gerando uma celeuma, e vai gerando uma dificuldade. Se não tivermos a autoridade do Espírito, nós vamos nos matar, nós vamos virar inimigos, sendo que a nossa guerra não era entre nós. Então, gente, precisa de um discernimento do Espírito. Olha o que diz João 5,19. Pode passar, por favor.
Leia comigo. João 5,19. Vamos juntos? Primeiro João. Toda a igreja. Sabemos que somos. Quem é de Deus aqui? Olha, então sabemos que somos e que o mundo todo está sob. O mundo externo está debaixo, sobre e em cima. Está debaixo da influência, do poder do maligno. Então, gente, se eu não tiver a graça de Deus para ser espiritual, sabe, eu vou entrar nessa vibe maligna. Porque as ações do mundo são malignas. Pessoas que saem durante o dia para tomar decisões sem orar, sem falar com Deus, sem ler a Bíblia. Deus não está direcionando governos, presidentes e autoridades que tomam decisões sem buscar em Deus para cuidar da nossa educação dos nossos filhos. Tomam decisões sem consultar a Bíblia, sem ter conselheiros que buscam a Deus para cuidar da saúde da nossa vida. Esses dias fui chamado por um pastor internado, passando por um momento difícil. Não tem pastor, vem aqui orar, porque eu não consigo dormir à noite. Eu vejo muitos demônios atuando aqui no teto dessa UTI. Gente, se tem demônio no teto que é difícil ficar, você imagina no chão. É mais fácil. Então devia ter demônio para tudo. Eu estou falando de um pastor. Pastor, vem aqui orar. O senhor acredita nisso, cara? O senhor está falando. E eu tenho que crer. Então, lugares onde se toma decisões sem consultarem a Deus, sem consultarem a Bíblia, sem consultarem a palavra. Pessoas dentro de uma visão maligna, e eu e você estamos inseridos. Quantos lá morrem por remédios errados, equivocados? Quantos lá morrem por tratamentos equivocados? Pessoas cansadas, emburradas, bravas, por estarem ali e não querem fazer o serviço direito, deixa as pessoas morrerem. Então, quando você entrar na escola, no hospital, em uma repartição pública, tem que entrar clamando o sangue de Jesus. Tem que dizer assim: entra comigo, Espírito Santo, põe as tuas mãos aqui, quebra as cadeias do inferno. Não deixe as crianças saírem da escola sem colocar as mãos sobre elas e dizer: Senhor, vem da mente das minhas crianças, sela com teu sangue, tem medo delas. Não deixe o inimigo plantar a semente maligna no coração delas. Elas são do Senhor. Então nós estamos perdendo a guerra porque minimizamos a batalha espiritual e ela está aí. O inimigo vai ganhando terreno. E a gente achando que tudo é normal. O sangue de Jesus tem poder. Nenhuma outra voz pode ter autoridade na nossa casa, a não ser a palavra de Deus e o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Nenhuma outra voz pode ter autoridade de trazer ideias à nossa família, à nossa profissão, na igreja, que não seja a palavra de Deus e conselhos que venham do Senhor. Preste atenção nisso. Se tem uma outra voz, e é possível que tem, porque o Espírito está me mandando dizer, aí você já não sabe quem ouvir, são tantas vozes. Para quem você está pedindo conselho? Tem pessoas que deixam de pedir conselho para o pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e pede conselho para um amigo, que nem crente é, que não tem uma vida com Deus, e às vezes, pelo contrário, tem uma vida devassa, uma vida que não corresponde com os princípios da palavra de Deus. Você é seu amigo. Você prefere ouvir o conselho dele do que ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Olha, gente, muitos estão perdendo, porque não conseguem mais ter a humildade de chegar no pastor e dizer: pastor, olha, eu estou precisando mudar de emprego, estou precisando mudar de casa, estou precisando mudar de atitude, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra direcionada pelo Espírito. O pastor terá uma palavra de Deus para você, porque ele foi colocado para isso. Alguém espiritual, alguém que ora, alguém que também está preocupado com a sua vida. Agora você vai buscar na fonte, onde não tem nada de Deus. Como que será o resultado? Não vai reclamar do resultado. Então, batalhas espirituais precisam ser vencidas e elas serão rompidas aqui nessa manhã pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra? Amém. Vamos ver o que ele diz, 2 Coríntios. Diz lá que nós devemos ser fortes. Diga, ser forte. Ser forte. No final, diga, ser forte. Pode passar. Ser forte. Vamos lá, 2 Coríntios 4:9. Pode passar. Diz assim, vou falar só com 2 tópicos e concluo. Diga lá, 2 Coríntios 4:9. Toda a igreja. De todos os lados somos pressionados. Quais lados? O da esquerda? O da direita? À frente? Retaguarda? Cima? Embaixo? Todos
os lados. Ninguém aqui tem paz no mundo espiritual. Demônio não dorme. É dia e noite maquinando mal contra mim e a sua vida. Nós nos cansamos. Nós dormimos. Nós nos cansamos de fazer o bem. Nós nos cansamos de ser bonzinhos. Nós nos cansamos de ajudar. Por isso que a Bíblia vai dizer, não nos canseis de fazer o bem. Olha aí, 2 Coríntios 4, 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Fugiu. Então diga comigo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a tônica da palavra do Senhor para o coração da igreja aqui na Vila Fátima nessa manhã. Eu sei que eu estou pregando para muita gente aqui que é problema financeiro, e você diz, meu Deus, quando que eu vou sair dessa mazela? Quando que a coisa vai virar na minha vida, não é isso? Gente com problema ministerial, problema familiar, problemas internos. Olha, não para, é problema no serviço. Então a palavra de Deus é assim, ó, somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Tem dia que eu fico perplexo com tantas coisas que eu ouço, que eu vejo. Meu Deus, que dá vontade de dizer assim, para o mundo que eu quero crescer. Pessoas que tomam atitudes inimagináveis, que nem nos meus piores sonhos eu tinha condições de fazer, ou coragem, e as pessoas as tomam assim como se estivessem brincando. Então eu fico perplexo, mas não desesperado, porque tem o Espírito de Deus conduzindo a sua história. Nós somos um bom soldado de Jesus Cristo, e o bom soldado ele está firme, forte, diante de qualquer peleja. Glória a Deus. Pastor, eu estou fraco, pois essa manhã nós viemos aqui para orar por você, e nós queremos orar por você, para que o Espírito te levante e faça de você um instrumento das mãos de Deus, como sempre foi. Olha aí, o que é mais? Somos perseguidos, diga perseguidos, mas não abatidos, abandonados, diga abandonados, porque o Senhor está conosco. Cadê aquela pessoa bonita do seu lado? Diga, você não está abandonado. Por mais que pareça, diga, por mais que pareça, por mais que pareça, você não está abandonado. Glória a Deus, aleluia. Muitos de nós não éramos para estar aqui hoje. Poderíamos ter sido vítimas de uma bala perdida ontem, estar no hospital, ou alguém velando o nosso corpo hoje. Poderíamos ter escorregado uma casa de barulho, quebrado a perna e não estarmos aqui hoje. Poderíamos ter dormido e não acordado. Morrido. Está a notícia do desespero. E nós estamos aqui. Vivos, salvos, glorificando. Glória a Deus. Você acha que isso é uma coincidência? Isso é a bondade de Deus para nós. Então nós não estamos abandonados. Abatidos sim. E olha que bate na gente uma fraqueza, um abatimento do meu espírito, só Deus sabe. Mas não destruído. Eu sou abatido pelas situações da vida. Eu digo, Senhor, eu preciso de forças. Alguém olha para mim e diz, agora ele vai desistir. Não, eu só estou abatido. Eu não estou destruído. Eu sei por que eu fugi. Eu sei para quem eu estou lutando. Eu sei para quem eu estou trabalhando. São 40 anos do ministério. Eu nunca me arrependi pelo chamado que tive no Senhor. Passando por gargantas apertadas, por momentos difíceis, perseguições, calúnias, tantas coisas mais. Mas eu nunca tive vontade de voltar atrás. Eu nunca tive vontade de desistir. Eu nunca tive vontade de dizer assim, Senhor, me mate. Não, eu gosto de viver. Eu gosto da vida. Porque é o maior dom que Deus nos deu. Está difícil. Eu sou abatido, mas destruído não. Há um Espírito dentro de mim trabalhando e dizendo, é para isso que você foi chamado. Glorifica a Deus, porque você está na posição correta. Soldado é para estar na frente da peleja, aguentando as pancadas, aguentando os olhares ruins das pessoas, mas está ali para defender. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu gosto muito de um testemunho que alguém já me viu contar, e vou contar para vocês, porque o Espírito me fez lembrar. Eu fui pastorear no ano de 90, uma igreja lá no extremo sul da Bahia. Uma cidade pobre de barreira. Pensa num lugar pobre. Não tinha esgoto, era céu aberto.
pernilongos aos montões. Eu sempre tive lugar de lá que eles exportavam pernilongos para o mundo inteiro. Saía carretas e mais carretas, levando pernilongos para toda parte do mundo. A gente ficava assim, aquela nuvem de testemunho. A Bíblia diz que é uma grande nuvem de testemunhos para os outros, vários pernilongos fazem isso. Eram muitos, era demais. E na igreja, porque a pessoa que era mulher aqui, ela, sabe, em casa, ficava pedindo a Deus para chegar alguém em casa para dividir com a gente os pernilongos, porque eram muito em cima da gente. Quando chegava alguém, eles iam para lá e dividiam. Você dá risada porque é que você faz uma coisa terrível. Eu fui enviado de São Paulo para lá, e um dia eu vim aqui em São Paulo, fiz uma arrecadação de roupas usadas, calçados, para levar para o pessoal muito pobre, muito pobre. E eu me lembro que as igrejas juntaram uns 20 sacos de roupas. E eu arrumei meu irmão que uma Kombi velha foi levar para virar na rodoviária do Tigre. E eu me esqueci de um detalhe. Não tinha dinheiro para pagar, para levar até a plataforma. E tive que dar umas 20 viagens com um saco de roupa nas costas. Quem conhece o terminal rodoviário do Tigre sabe o que eu estou falando. Subindo e descendo aquelas escadas. Ia viajar e transpirando tudo. Comecei a feder, já venceu o perfume. Sabe, eu subindo e descendo, dava certo. Ela foi bom da pergunta, não podia sair de lá, porque tinha que ficar lá cuidando das coisas. E eu levo um saco, deixo lá, peço para alguém cuidar, volta, pego outro. Sabe, eu subi naquelas escadas. Chegou uma hora, 10ª vez que eu estava fazendo isso. Aí ele foi me dando uma canseira, um enfado, um desânimo. Falei, podia deixar esse restante para trás aí, né, meu filho? Ah, não, mas eu ganhei, os irmãos precisam, eu preciso buscar força em Deus, e me recuperei. E eu sei que consegui, quase perdi o ônibus, paguei um exagero de taxa, mas levei aquelas roupas. Chegando lá, preparei as irmãs, os irmãos, e organizei o culto para doar aquelas roupas, enfim, selecionado, tudo bonitinho. E daqui a pouco eu escutando um falando, o outro falando, já que é para dar roupa, por que não dá roupa nova? Tá dando roupa velha, usada? Já que é para dar sapato, tá fazendo dia pau, a gente vai miserável, por que não dar um sapato novo? Sabe, irmãos, é aquelas coisas. E cada burburinho que eu ouvia, eu lembrava daqueles caras subindo com o saco nas costas, suando, transpirando. E o irmão falando mal, reclamando, eu me lembrava daquela cena, aquele saco nas costas. Puxa vida. Eu fazendo um esforço para ajudar, para atender a demanda dos irmãos fracos financeiramente. Bom, mas é a pobreza mesmo, miséria, coisa horrorosa. E aí eu tenho que ouvir isso dos irmãos, aquilo me chateou. Eu disse, eu não conheço aqui nessa cidade. Eu liguei para o meu presidente e disse, olha, se eu não tiver o dinheiro da passagem, eu vou pedir para alguém, mas eu não conheço aqui. O povo não merece. Aí eu escutava a voz da minha mãe dizendo, meu filho, quem tem dó do aleijado, precisa ir para o lugar dele. Aí eu escutava todas essas coisas, que é o lugar de Deus. E foi domingo. Dobrei o joelho chorando ao pé da cama, dizendo amanhã, pela manhã. Deixo tudo para trás, pego o ônibus, São Geraldo, vai me ver. A empresa de ônibus, vou voltar para São Paulo. E orando, me cansei, cochilei, e o Espírito de Deus me deu um arrebatamento de espírito. Eu ajoelhava nos pés. E o Senhor me levou a um sacão de um hotel, era um hotel. E parecia que era uma repartição de trabalhos assim. As pessoas passavam e subiam aqueles andares para trabalhar. E eu sentava num sofá muito bonito, que nem os meus melhores sonhos, eu havia sentado no sofá, num lugar bonito. O telefone sobe ali, a mureta, e as pessoas passavam, olhavam para mim e subiam. Eu não conhecia ninguém, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que lugar é esse? Nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. E o telefone começa a tocar em cima daquela mureta. E toca e ninguém atende. Como é ruim o telefone tocando e ninguém atende. E uma voz dizia, atende. E eu disse, mas por que eu vou atender? Eu não sou daqui, aliás, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não posso atender esse telefone. O telefone tocando. As pessoas passando. Até que passou uma pessoa, me lembro nitidamente assim com o seu rosto. Olhou para o telefone tocando e olhou para mim. Como que ele disse, você não está ouvindo tocar? Por que não atende? Eu não podia fazer isso, nem eu sabia o que eu estava fazendo. Aquela pessoa atendeu o telefone e falou, tá. Ok, tudo bem, está assim, vou chamar. É para você. Que? Para mim? Mas nem eu sei o que eu estou fazendo aqui, ninguém sabe que eu estou aqui. Não é para mim, tem uma coisa errada, foi para você. E eu fui. Irmãos, enquanto eu peguei aquele telefone, eu coloquei o ouvido, eu escutei a voz dizendo, é o Isaías.
Eu disse sim. Eu sou o Senhor. Foi eu que te trouxe a esse lugar. Esse lugar é meu. E esse povo é meu. E não é hora de você voltar ainda. Ainda não cumpriu aquilo que eu trouxe você para fazer. E eu acordei. Quando eu acordei, eu estava com os joelhos todos arrebentados, porque eu estava há mais de horas no mesmo lugar, à beira da cama, dos joelhos, e voltei daquele arrebatamento de sentido. Irmãos, Deus me deu condições de ficar ali mais algum tempo. E eu vi florescer o agir do Senhor. E o amadurecimento de Deus na minha alma, no meu ministério, veio exatamente naquele momento, onde eu comecei a atuar para pessoas que, na minha visão, não mereciam, não prestavam, e eu estou fazendo tudo desnecessariamente. E Deus disse: eles são meus, a obra é minha, eu que te trouxe, e não é hora de voltar. Então, o soldado é forjado na peleja, quando os olhares não são favoráveis, quando as conversas não são favoráveis, quando os ânimos não são favoráveis. É ali que o soldado precisa estar para defender o chamado. Então, por quantas vezes eu abatido, sem forças para conseguir avançar, mas não destruído, porque o Espírito estava trabalhando no meu espírito, moldando o meu caráter, pulinando o meu chamado, colocando maturidade, colocando firmeza, colocando força para romper. E é isso que o Senhor está fazendo conosco aqui nessa noite. E eu concluo com uma última frase, pode passar, por gentileza, dizendo assim: vou orar para vocês. E talvez seja essa mais difícil. Vamos ver o texto de Paulo. Vamos lá? 3, 2, 1. Forte comigo e sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que têm muitos problemas, mas diversos. E cada um é uma dor, cada um é uma história, cada um é um sentimento. Se eu parar para ouvir todos aqui, certamente vou chorar com isso. Porque é uma história de vida, é uma situação, uma dor. E não que você não tenha razão. Muitas das vezes você tem razão. O detalhe é que nós somos chamados para isso. Deus não nos enganou. O Senhor não te enganou quando chamou para o ministério. Ele não me enganou. Paulo está dizendo a Timóteo: sofre comigo. Não é vamos para a praia com ele. Não é vamos churrasquear comigo. Sofre comigo o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Será que alguém aqui nessa manhã está disposto para aceitar esse convite de sofrer com o pastor Paulo, de sofrer com o pastor Wilson, de sofrer com o ministério, sendo um bom soldado de Jesus Cristo? Será que você está disposto a sofrer com o irmão que está ao seu lado? Você pode dizer para ele? E o que ele responde? Pergunta para ele: irmão, você está disposto a sofrer comigo? Não está, irmão. Não está. A gente quer desfrutar o que melhor as pessoas têm para oferecer. Enquanto eu ensinar, enquanto eu pregar, enquanto eu representar alguma coisa, eu sirvo. Depois que eu me cansar, quando eu adoecer, eu sirvo. Mas eu tenho que saber que eu fui chamado para ser esse bom soldado. E só vai ser condecorado aquele que vai até o fim. Ou é aquele que vai até a metade? Então não dá para parar agora, porque senão toda a história vai pro ralo. Para ser condecorado tem que ir até o fim. Por isso que vai dizer: eu combati. Aí eu penso que eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, peguei a fé e coloquei a onde? Glória a Deus, aleluia. Guardei o coração. Ninguém rouba de mim. Alguém pode desprezar, alguém pode não considerar a minha história, mas eu sei o que eu plantei. Eu sei as sementes que eu distribuí pelo caminho. Eu sei a fé que eu guardei no meu coração. Eu sei a quem eu servi porque eu lutei. Ninguém vai me desqualificar, porque eu combati com amor. Glória a Deus. Ele termina a sua carreira com honra. Agora mesmo, eu conversando com o presidente, meu presidente, falando de um querido companheiro que, infelizmente, encerrou seus dias aos 74 anos, debaixo de decepções, de escândalos, de traições, problemas familiares. O homem construiu uma história linda e terminou os dias, sabe, a igreja que ele plantou há mais de 30 anos, a igreja agora
não reconhece o trabalho porque termina os seus dias largado da família, dos filhos, criando um monte de situações terríveis na cidade e termina os dias envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. A família não deu conta de ficar no velório enquanto estava fazendo tudo fome. A família não deu. Então vejam que tem gente que começa bem, mas no final ele não está contigo. Eu vou orar para você, para que o Senhor diz. E por último, eu encerro dizendo assim: pode passar. Pode passar. Tem mais 10 minutos. Isso aqui é a coisa mais difícil. Para falar de sexo, pastor, não. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Diga se pode proteger a sua sexualidade. Muitos obreiros, muitos homens, além de não aceitarem, não firmarem como obreiros, não querem mais ser homens. Meu Deus. Quem for calado é suspeito. Muitas mulheres não querem mais ser mulheres. Eu estou falando sério, é desgraçado se não fosse trágico, como se não fosse trágico. Daqui a pouco, Senhor, não temos assim, fulano saiu do. Sai em casa, não tem mais nada. Vamos quebrar toda a camisinha. Cabelo aqui. Saiu do armário. Daqui a pouco, os obreiros, pastores, pessoas com uma vida assim, acima de qualquer suspeito. Não, cansei de ser um bom me relacionar com outro homem. Não quero mais saber de mim. Mulheres não quero mais saber de mulheres. Quero de casar com mulheres, se envolver com outras mulheres. Outros tipos de relacionamento. Quando não, se decepcionou, não quer nunca mais se envolver. O sangue de Jesus tem poder. Onde é que vai parar o ministério? Onde é que vai parar o caráter religioso da nossa fé? Olha o que diz Paulo escreveu aos Romanos. Nós precisamos proteger isso. Guardar os nossos filhos. A gente está risado, isso é muito sério. Eu tratei e trato muitos pastores decepcionados porque os filhos se enveredaram por esse caminho. E um dia desse o pai chorando, em prantos, berrando, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, me diga onde foi que eu errei. Percebe? Me diga onde foi que eu errei. Olha, o meu filho tomar uma decisão dessa. E é horrível. É horrível para uma mãe que é pastor. O sangue de Jesus nos proteja e nos oriente para ajudar os nossos filhos. Que essa maldição não chegue na nossa casa, não chegue na nossa família. Em nome de Jesus. Que os nossos filhos e os nossos netos sejam protegidos e guardados por Deus. Que o anjo de Deus esteja cortando todo pensamento que provém do mal, toda ação que vem do inferno, toda reunião de demônios, usando amigos na escola, no trabalho, tentando desqualificar aquilo que foi ensinado por mim, por você, seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que mesmo no túmulo nós não tenhamos a decepção de ter que passar por isso na nossa família. Que o Senhor guarde a geração dos crentes, dos obreiros aqui nessa casa, pelo preço que estamos pagando pela obra de Deus, como bom soldado de Jesus Cristo. Que a nossa geração esteja protegida debaixo do sangue do Cordeiro. E pode adorar o nome do Senhor. A terra do inferno seja aqui pelo poder do nome de Jesus Cristo. E se não vai chegar na tua casa, na tua família, rejeite isso agora e combata isso em nome de Jesus Cristo. É muito sério, pessoal. Olha aí, Romanos 12, 1 e 27, melhor dizendo. Leia comigo, por favor, bem forte. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, que a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ele está falando de Sodoma, porque tem muita gente assim. O sangue deles é uma normalidade. Isso trata com normalidade. O sangue de Jesus tem poder. Olha o que diz Tessalonicenses 4:3. Vamos lá? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. De novo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Qual é a vontade de Deus para os verdadeiros soldados aqui nessa manhã?
Sejamos o quê? santificados. E da nossa parte, qual que é o esforço? Abstenham-se. Todo o sexo fora do casamento. Para os casados é imoral. E para o solteiro, qualquer tipo. É igual para casar. Então veja, abstenham-se da imoralidade. E aí ele conclui 1 Coríntios 6,18. Vamos lá? Agora é uma ordem, é um imperativo. Ele está nos ensinando nessa ordem. 3, 2, 1. Fujam da imoralidade. De novo, 3, 2, 1. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Seu nome, meu filho? Dormindo. Dormindo? Você que vai dormindo. Vem cá, dormindo. Quem não está dormindo, vem cá. Glória a Deus. Me ajude aqui. O dormindo é um obreiro fiel soldado de Jesus Cristo. E aí, nós estamos na rua e encontramos, você está muito perto, consegue correr? Nós encontramos o dormindo tão carreiro, tão aquela porta. Vai, 3, 2, rápido. Aí na volta, vem aqui, você vai, vem cá, corre. Dá mais uma corrida, vem cá, corre aqui. Aí o pastor Paulo encontra com você. O que está acontecendo, amigo? Está fazendo Cooper? Não, está fazendo o quê? Estou correndo com o quê? Da imoralidade. Está querendo me pegar, eu estou correndo. Ela vem por aqui, aí eu vou por ali. Ela vem por ali, aí eu vou por aqui. Eu estou correndo da imoralidade. Glória a Deus. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Ô, gente, é o que o Espírito de Deus está nos dizendo aqui, ó. Fuja, desapareça, troque celular, mude de cidade, vai para o planeta, mas fujam da imoralidade sexual. Vamos dizer assim, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, está acabando com você mesmo, e com a sua família, e com aqueles que envolvem você. Olha aí, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos orar? Vamos embora? Eu coloquei outro tópico aqui, mas esse não precisa falar, porque tem gente aqui é bem treinado e bem ensinado, então não precisa. Só mostra aí para os irmãos aí qualquer, para ficar com curiosidade. Zelar Pelas finanças. Pastor André. Tão importante quanto fugir de demônios e correr, é importante cuidar da vida financeira. Porque uma vida financeira mal cuidada pode virar um demônio. Pode virar uma ação do inferno dentro de casa. A porta do fundo não pode ser maior do que a porta do fundo. Não se pode gastar mais do que. Não precisa fazer uso de administração para entender isso. Então precisamos buscar em Deus condições para Deus nos dar uma cabeça administrativa. Para tudo que vem às mãos, a gente consiga organizar. A gente consiga ter o propósito do Senhor das nossas finanças. Então diga se pode, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu antes de... Obrigado. Eu falo assim primeiro que você. Olha, eu vou orar para vocês de alguns minutos. Estou cheio de Deus aqui. Né? Glória a Deus. Alguns anos atrás, talvez uns 30, eu vivi um dos piores momentos financeiros da minha vida. Um dos piores. Devendo cartão de crédito. E ali eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, nunca mais me deixe, Senhor, passar por privações financeiras. Senhor, eu fiz a oração do agudo. Eu não quero ter muito para não ter que desonrar o Senhor. Mas eu não quero ter pouco, Senhor, para não ter que ficar nessa mendicância. Porque ser um pastor fica mendicando, isso é uma coisa horrorosa. Precisar sair para comer uma pizza com a família, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para o lado direito do cardápio. Ai, que coisa horrorosa. Será que vai chegar um dia que nós vamos pedir alguma coisa sem olhar para o lado direito, só olhando para o lado esquerdo? Porque é automático, né? Aí eu quero isso. Eu até gostava disso, mas hoje não estou gostando. Não vou gostar disso. Será que vai chegar um dia que eu vou começar a olhar para o lado direito do cardápio? Coloca na minha cabeça o senso administrativo que Deus colocou e Deus me deu. Irmão, acho que é mais fácil você me encontrar 100 mil. 100 mil você não. Pelo menos R$2 eu devo. Porque Deus me deu o senso administrativo. E onde eu tenho colocado as mãos, tenho visto Deus prosperar. Tenho visto Deus fazer tudo.
Parece que quanto mais eu tiro dinheiro da minha conta do banco, mais entra dinheiro da minha conta. Graças a Deus. É uma coisa impressionante. O pastor fala, que segredo é esse? Não sei. Não sei. Eu agora pregar na cidade de Janaúba, lá no norte de Minas Gerais, no Congresso de Jovens, lá no Carnaval. E o pastor perguntou, quanto que é a sua vida? Não, tinha que trazer a palavra de Deus. Eles nos conhecem, tem curso de teologia lá uns anos atrás. Ele disse, como é que está a nossa pastora Elisa? Ele disse, está convalescente, como vocês sabem, estamos lutando contra um câncer, não tem sido fácil. Ele falou, se a igreja de Janaúba quer dar um presente para ela, o senhor não se importa? Eu falei, não, você é para ela. Qual que é o Pix dela? Eu dei o Pix dela e eles depositaram R$4.000 na conta dela. E ela querendo comprar uma geladeira, precisando de uma geladeira. E quando depositou, ela falou, meu filho, a geladeira acabou de chegar. Então, gente, é assim que Deus faz. Daquele dia para cá nunca mais faltou e não vai faltar. Por quê? Porque o Senhor colocou na minha cabeça esse senso administrativo e eu prometi ser fiel ao Senhor. Tudo que vem na minha mão, primeiro é do Senhor, primeiro é do dízimo, primeiro é de Deus, e aí Deus vai organizar. Então eu vou orar por você agora, que está precisando desse senso administrativo, está vivendo esse desmantelo financeiro na sua vida. Deus vai te dar equilíbrio. Vamos lá? Vamos ver o texto que está aí? E eu oro para você. Olha o que diz o texto bíblico. Epístola aos Hebreus 13:5. Toda a igreja, por favor. Conserve-se do amor ao dinheiro. Se você não gosta do dinheiro, pode nos dar que nós vamos saber o que fazer. Não é o problema com o dinheiro, é o amor a ele. É que é um grande mal. Tá? Conserve-se livres do amor ao dinheiro. E contemplem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Coisa poderosa. Então, enquanto a gente está com amor nas coisas, nós vamos perder o cuidado de Deus para conosco. Então, gente, não é sobre o que você ainda não tem, é sobre o que você já tem, já conseguiu. Se alegre por isso. Se alegre, se contente com isso que você já tem. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Porque o próprio pouco você vai multiplicando, e ele vai chegando ao nível que precisa chegar. Deus vai te dando sabedoria, e o dinheiro faz dinheiro. Então você vai investindo, e Deus vai te prosperando. Aí Timóteo, Paulo escrevendo ao mesmo Timóteo, bom soldado. O bom soldado também precisa ser cuidado financeiramente, saber se cuidar financeiramente. Olha o que ele diz, Timóteo 6, juntos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, quando usaram o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Atormentaram a si mesmos e com muitos. Tem muita gente atormentada por conta de dinheiro, por conta da falta dele. Estão perturbadas com muitos sofrimentos, porque não sabem cuidar, e aí deve para todo mundo. Sabe, irmãos, eu venho com uma palavra profética de Deus, porque profeta sou. Nunca mais o telefone vai tocar te cobrando. Nunca mais alguém bater na sua porta dizendo que você está devendo. Nunca mais chegar ao final do mês e você não tem dinheiro para cumprir com os compromissos que você assumiu em Deus. Eu vim trazer a palavra profética de Deus e trazer um equilíbrio, uma estabilidade na sua vida financeira. Deus vai te dar um senso administrativo. Aquilo que só dava para 15 dias vai durar um mês e não vai precisar cobrar. Porque Deus, a prosperidade vai entrar no seu armário, na sua casa, no seu salário, no seu bolso. Você não vai desejar gastar mais do que você tem, porque o Espírito vai trazer contentamento ao seu coração. Quem pode receber essa palavra profética nessa manhã? Todo espírito que perturbava e atormentava a sua vida vai ter que ir embora. Esse tipo de sofrimento, se você quiser, hoje chegou ao final. Assim como chegou ao final da minha vida 30 anos atrás, vai chegar na sua vida hoje. Eu tenho autoridade para profetizar isso, porque eu tenho experiência sobre isso. Alguém quer viver isso? Alguém quer deixar de sofrer financeiramente? Primeiro, dinheiro se resolve tudo. Então você vai preparar uma oferta boa
e trazer para a obra de Deus hoje. Você vai ser dizimista, você que parou de ser dizimista. Ah, porque não sobra? Claro, o dízimo não é sobra. Tem que tirar o primeiro. Se sobrar, paga a energia. Se sobrar, paga a luz. Mas vai ficar sem os filhos, mas não fique sem a bênção de Deus. Fique sem água, mas não fique sem a bênção de Deus. Fique sem o dia da passagem, vai de a pé, mas não fique sem a bênção de Deus. Se a vida de nada, Deus, você não pode ficar. Quer dizer que você pode dever para todo mundo, e a quem não precisa dever e não pode, que é Deus, aí você quer dever. Inverta os olhos, troque as lentes, vamos enxergar com uma mente diferente. Quem entendeu, diga amém. É Deus que está falando aqui nessa manhã. Esse é um assunto muito difícil, mas o Espírito de Deus me trouxe para falar. Então, como o pastor me deu mais 2 minutos, porque ele está preparando o almoço, então vamos encerrar os slides, porque eu nunca encerro. Vamos aí falar do último tópico e aí vamos encerrar. Pode passar, por favor, meu filho. Diga, agir no equilíbrio com moderação. É isso aqui. A Bíblia cristã não tem segredo. É isso aqui, ó. Tirou o pé do chão, não cai. Isso é o quê? Equilíbrio. Fala rápido, não vou cair. Equilíbrio. Então, equilíbrio nas finanças, equilíbrio no relacionamento, equilíbrio nas brigas. Você sabia que até para brigar tem que ser equilibrado? Na casa da minha sogra eles brigam, né? Parece que eles estão conversando, eles conversam baixinho. E na minha casa, minha família, eles estão conversando, parece que estão brigando. Conversam alto, aquela confusão toda. Então até para brigar tem que ter equilíbrio, tem que saber o que fala. Se você ofender aqui, depois você não consegue curar rápido. Daí se for um tempo para brigar, tem que ter equilíbrio. Olha o que diz aqui. Vamos ver, 2 Timóteo 1:7. Todos, por favor. Pois Deus, mas de poder, de amor e equilíbrio. Você está desequilibrado, meu. Está desequilibrado. Precisa buscar em Deus. O Espírito está aqui para colocar o equilíbrio. Olha aí, o mesmo Timóteo recebendo a orientação do Paulo. 3:3, juntos. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amado, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Olha o que diz Juízes 6:12. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. De novo, o Senhor Está com você, poderoso guerreiro. E aí, para concluir, vamos lá? Na vida cristã, diga esse forte. Na vida cristã, como o terreno é o que come. Vamos lá? Todos juntos ler o texto para eu orar para vocês. Juntos! Compartilhe o bom combate. Terminei a carreira. Uau, que maravilha. Vamos em pé, deixa eu orar para você. Vamos lá, meu filho, por favor, vamos. Deixa eu orar para você. Tem coisas que são difíceis, histórias. Eu queria como profeta. Eu pensei que o pastor Isaac aqui ia ser sapateando, deixa eu falar para fazer. Todo dia eu venho pular. Vamos cantar comigo assim, um pedacinho, um refrão dessa canção, e depois eu quero orar para você. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não pensaria, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu trouxe uma palavra aqui, o Senhor gerou uma efervescência real no Espírito. E sabia o Senhor o que eu ia falar aqui nessa manhã. Meu coração não é por tudo isso. Eu procurei esse tempo no coração. E aqui eu estava ensinando para as pessoas que precisam de um ajuste financeiro, um ajuste moral,
justificará. Faz justiça legal. Precisa voltar ao centro. Precisa voltar ao ponto. Precisa voltar ao equilíbrio. E o teu Espírito nos traz aqui nessa manhã para ouvir de forma extraordinária. E eu ouço cadeias muito velhas sendo quebradas aqui. Os teus ouvidos espirituais se abrem. E eu ouço as dicas muito velhas sendo quebradas no meio. O Senhor quebrando esportes, desígnios, insatisfações. O Senhor convertiu essa igreja ao centro, teu rumo, na tua palavra, porque essa igreja é tua, essa obra do Senhor. Aquelas situações aparentemente inamovíveis e irresolvíveis. O teu Espírito entra agora, porque tem uma espada do Senhor. A espada da palavra do Senhor. Que corta o ar, que quebra o trânsito, que tem os carros do fogo, que tem conserto o que precisa. Espírito de Deus, olha para nós. Parecia impossível. Coloque no coração fora. Meu Deus, nada que precisa ser falado. Há uma espada de ouro do Senhor em minha morte. Minha sorte, sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. O teu Espírito está é muito claro. Sou a tua imagem. Filho de Você consegue sair do seu lugar? Você consegue ser povo de Deus? Você consegue prestar os seus braços para Deus? Você sai do seu lugar e você abraçar o propósito dos seus obreiros. Você vê quantas você consegue. E eu quero que você fosse povo de Deus aqui agora. Porque na hora que você abraçar essa pessoa e começar a orar com ela, e liberar palavras para Deus, vai haver uma visitação de Deus a todos os céus ao lado de Deus. Deus vai usar você, cadê esse momento? Não vai? Sai do seu lugar, vai. Fala, enquanto eu sou de lá aqui, não vai lá. Sai do seu lugar, e você, parecia não ter saída. Aquilo que parecia minha sorte, sou verdade, estou aqui. Aquilo que somos nós sabemos fazer. Parecia, minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Ó filho de Davi, não há temor, derrota.
Glória a Deus. Boa foi esta palavra. Glória a Deus. Todos estão lá sempre, irmãos. Louvado seja Vamos ao teu o nome. nome do Senhor. O nosso pastor Everson está trazendo alguns livros, ao qual o nosso pastor Isaías estará apresentando. Amém? Depois nós vamos louvar o louvor para nós recolhermos ofertas, para depois nós irmos para o almoço. Amém?